dia a todos e a todas. Agradecer mais uma vez o convite do Programação da Justiça para participar. Essa é a terceira edição já, né? Teve uma em 2007, 2010, mas essa tem uma especificidade que ela é financiada pela Secretaria de Direitos Humanos. Enfim, é a terceira vez que eu estou vindo aqui participar. E o Salomão e a Esther pediram, e a Tassiana pediram que eu falasse um pouco sobre a organização do sistema de ensino brasileiro, mas de repente isso pode ser chover no molhado para muita gente aqui, especialmente as pessoas que têm formação na área de educação, né? Eu, em certo sentido, sobrepus alguma coisa do que das questões que o Eric já adiantou, mas eu botei mais foco nessa definição das responsabilidades das diversas instâncias de governo, né, num país federativo que é o caso do Brasil, né, porque essa ideia de que tem um credor e um devedor e que é o Estado, né, quer dizer, numa forma de organização do Estado, que é a forma particular brasileira, que tem a União, o Estado e os municípios com uma relativa autonomia e com atribuições específicas, mas também com atribuições concorrentes, né, é que dá um certo nó na hora de você cobrar de quem é a responsabilidade, particularmente nesse processo que nós estamos vivendo nos últimos 20 anos, pelo menos, mas que tem a ver com a história da educação brasileira, que é a delegação progressiva de responsabilidades ao agente descentralizado, que é o município. Não sei se eu estou usando um palavrão difícil de entender, mas vamos tentar ir por partezinhas. Então, vamos começar. Todo mundo conhece esse esqueminha, né? Isso aí é uma tentativa de dar uma síntese visual à organização dos níveis e modalidades da educação no Brasil, né? Então, nós temos 2 níveis de ensino definidos na lei, a educação básica e o ensino superior. A educação básica tem 3 etapas: a educação infantil, subdividida em creches e pré-escolas, o ensino fundamental e o ensino médio, e o ensino superior, a graduação com pós-graduação. E há um conjunto de modalidades que eu pus em cor de rosa, que são que se aplicam a todas as modalidades da educação básica, e algumas delas também ao ensino superior. Então, a educação especial vale para o conjunto do sistema de ensino, da creche ao ensino superior. A educação do campo, né, até o presente momento se efetivou, né, quer dizer, a gente consegue objetivar ela melhor na educação básica, mas já há políticas para o ensino superior também, né? Caso os regimes de alternância, os cursos em regime de alternância, por exemplo, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, já são uma concreção da educação do campo. A primeira turma de Direito vai se formar em 11 de agosto, do PRONER. Do PRONER em que estado? Goiás. Tá. A educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica, e a educação profissional também, né, é uma modalidade da educação básica com as suas características. E isso é só para mostrar uma síntese, acho que todo mundo conhece, né? O processo de estruturação e de democratização do acesso a esses níveis e modalidades, vamos lá, ele passou historicamente no Brasil por essa distribuição de responsabilidades na federação, até mesmo antes da República, né? Quer dizer, a estruturação do que poderia ser um sistema de ensino acessível a toda a população começa durante o Império, mas já naquela ocasião se delegou aos entes mais frágeis do Estado brasileiro, que eram os municípios e então chamadas províncias, né, a responsabilidade pela instrução do povo. E ficou sempre o governo central, na época o Império, depois a República, que assumiu aqueles níveis de ensino que só atendiam a elite, em particular o ensino superior. Então, se for pegar, né, o colégio Pedro II criado, né, que foi o primeiro
instituição de ensino secundário estruturado era do governo federal. E quem é que cuidava da alfabetização, da instrução, né, de uma população ainda naquela época grandemente rural, etc., eram as províncias e os municípios que tinham meios muito limitados e muito desiguais, né? Porque você tinha províncias, nós temos essa questão da desigualdade regional. Essa tendência à descentralização prevaleceu também na República, né, acentuadamente durante a Primeira República, e foi se manifestando em todas as constituições brasileiras, a de 34, a de 46, e assim vai. E a Constituição de 88, quer dizer, ela foi muito marcada pelo movimento municipalista que a precedeu. Quer dizer, nós tínhamos tido 20 anos de ditadura militar, de 64, né, a 84. A ditadura concentrou muitos poderes no governo central, concentrou muitos recursos no governo central. Então, no processo a luta pela redemocratização, ela veio também com uma bandeira de maior autonomia e descentralização das políticas públicas e dos recursos, dos impostos, etc. E isso se plasmou na nossa Constituição, né? Que tem várias, que proporcionou de fato uma maior descentralização dos recursos, mas também trouxe muitas responsabilidades para os municípios, o que é um grave problema de política pública num país com incríveis desigualdades territoriais, regionais, sociais, como é o caso do Brasil, né? Então, como é que você garante uma educação para todos de qualidade equivalente num país que tem 5.500 municípios, com capacidade de arrecadação, né, com receitas muito diferenciadas? Então, esse é um dos grandes nós das políticas públicas universais de educação, saúde, moradia, etc., né? E no caso da educação, como nós vimos, né, se dividiu as responsabilidades e tal. Então, isso o Eric já mostrou, né? E aí eu tenho o tal o artigo que diz que a União ela tem competência privativa, ou seja, só ela pode legislar sobre diretrizes e bases, né? E ela, mas a União, os estados e os municípios, concorrentemente, são responsáveis por garantir o direito à educação, né? Por prover educação. E a Constituição, já nessa onda, porque, aliás, você tem um movimento municipalista acompanhando o processo de redemocratização, mas você vai ter a crise do Estado, né, do Estado provedor nos anos 90, com a crise econômica, as políticas de orientação neoliberal, pressionando para que o Estado tivesse uma configuração mais enxuta, não é? Que o Estado diminuísse seus gastos, etc. e tal. Então, há uma tendência à descentralização também porque o governo federal tenta se desincumbir de responsabilidades que ele delega aos estados, e os estados tentam se desincumbir de responsabilidade que eles delegam aos municípios. Então, se sobrecarrega os municípios também nessa lógica de descentralização que vem das políticas dos anos 90. E na esteira dessa, eu estou querendo mostrar, porque na esteira dessas políticas é que em 2006 a Emenda Constitucional 53 introduz na Constituição uma coisa que não tinha antes, que é dizer que é atribuição dos municípios manter programas de educação infantil e de ensino fundamental, né? Com cooperação técnica e financeira da União dos Estados. Mas isso, em alguma maneira, entra quase que em conflito com outros artigos que dizem que o ensino fundamental é responsabilidade compartilhada entre Estado e município. Vocês vejam como estão empurrando mais coisa para o município, né? Bom, então a Constituição, isso o Eric já mostrou, ela vai definindo, né, que a responsabilidade da União é organizar, e aí a Constituição fala no singular,
um sistema de ensino, né? E depois a Constituição e a LDB vão usar também a expressão sistemas. Isso é todo um debate. Quem já leu o professor Demerval Saviani fala que é um grande equívoco, que sistema tem que ser um só, né? É um todo articulado das partes, que usar a noção de sistema no plural é um equívoco conceitual. Mas isso tem a ver com essa concepção no Brasil de que você teria um sistema, mas esse sistema é constituído por diversas redes de ensino, né? E essas redes de ensino se sobrepõem. Então você tem estados, essa coisa que a gente tenta explicar isso para os gringos, eles não entendem, né? Que você possa ter no mesmo município escolas públicas de diferentes redes, situadas às vezes a poucas esquinas uma da outra, com qualidades absolutamente diferentes, porque os seus insumos são diferentes, ou seja, o prédio, o salário do professor, a qualidade da merenda, né, são diferentes. E o cidadão é o mesmo cidadão no mesmo território, né? É muito difícil explicar isso. Eu fui estudar nos Estados Unidos no semestre passado, e lá você tem um sistema federativo também, de 3 níveis, altamente descentralizado, mas você não tem essa duplicidade de redes. Só quem tem escola de educação básica é o município, né? Então a União e os estados cumprem funções específicas no sistema como um todo, mas não há redes concorrentes. Então você passa a ter maior equidade no ensino público, digamos, pelo menos em cada município. Mas eles também não estão livres dos problemas de inequidade no território como um todo, né? Bom, enfim, aparece já aí a noção de sistema, então, e a noção de regime de colaboração. Vamos ver então, a União coordena esse sistema, estabelece diretrizes que estão nessa lei complementar, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e deve, além disso, estabelecer um Plano Nacional de Educação. Quer dizer, a União tem o papel de coordenação desse sistema, e esse planejamento, tá certo, tem que ser orientado por certas finalidades gerais, que são as prioridades da educação nacional definidas constitucionalmente. Erradicação do analfabetismo, um linguajar que a gente da educação de adultos acha equivocado, né? Porque analfabetismo não é doença, é uma expressão, né, sociocultural da exclusão, mas enfim. A universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade, formação para o trabalho, a promoção das humanidades, das ciências e da tecnologia. E agora, acrescentado mais recentemente, depois, porque vocês sabem que gato escaldado, né, fica mais esperto, então depois que o presidente Fernando Henrique Cardoso vetou no antigo Plano Nacional de Educação, aquele que foi aprovado em 2001, todos os itens que se referiam ao investimento em educação, os legisladores, por pressão dos movimentos sociais, incluíram esse 6º item, que é que o Plano Nacional de Educação deve sim estabelecer um mínimo de aplicação de recursos em educação, esse mínimo referido em uma proporção ao PIB, ao Produto Interno Bruto. E é essa a discussão que a gente está acompanhando no Congresso Nacional nesta semana. Afinal, se esse mínimo é 7%, é 8%, é 10%, como querem os movimentos sociais, né? A Constituição também se reporta a essa relação entre o público e o privado, né? Então, o sistema de ensino brasileiro, ele admite a convivência entre escolas públicas e escolas privadas, ele autoriza a organização do ensino privado, inclusive com fins lucrativos, apesar da imoralidade que isso representa perante as nossas noções de justiça, mas
né, mais profunda de direito, né, a ideia de você ter lucro com uma atividade dessa, ela não parece lá muito moral, do meu ponto de vista, mas a legislação brasileira, dada digamos, a presença política que o setor privado sempre teve, ela autoriza essa convivência, mas ela diz o seguinte, que o setor privado pode atuar, mas os recursos públicos, a Constituição de 88 pelo menos restringiu o acesso aos recursos públicos a algumas condições, né? Dizendo que o recurso público direto não pode ir para a escola privada, ele poderá ir para as escolas confessionais, comunitárias ou filantrópicas, dentro de determinadas condições. Isso aí, mas ele autoriza, eventualmente, a compra de vagas ou a concessão de bolsas de estudo. A lei não deixa, na verdade, ela regula o subsídio direto, as verbas e as bolsas, mas ela também, em outros momentos da lei, vai dar benefícios indiretos que não aparecem não estão no artigo, né? Que é, por exemplo, a isenção fiscal. Todo mundo aqui que tiver filho em escola privada sabe que na hora de declarar o imposto de renda, você pode, por exemplo, ter um desconto. Isso é a bonificação fiscal, tá certo? As escolas confessionais, católicas, por exemplo, pagam menos impostos. Tudo isso é renúncia fiscal e é uma forma indireta do poder público financiar o ensino privado. Além de outras formas de participação dos agentes privados no ensino público, por exemplo, pela compra de produtos e serviços. Por exemplo, todo esse território da assistência, né? Merenda escolar, transporte escolar, livro didático, né? Tudo isso é objeto de comércio, né? E movimenta recursos públicos e interesses políticos em torno a eles, né? E mais recentemente, não só a formação de educadores, também tem agentes privados interessados, por exemplo, o ensino superior privado, né? Que presta serviço de formação de professores, etc., interessado, como, mais recentemente, a participação dos chamados sistemas de ensino, esses os privados, né? O COC, o Anglo, o Pentágono, tem um monte de nomes desse tipo, né? Que são, na verdade, grandes organizações privadas que vendem pacotes pedagógicos e de gestão para o setor público. Então, a relação entre o público e o privado da educação, hoje, objetivamente, ele é muito mais complexo do que os artigos 209 e 213 da Constituição poderiam prever, né? Mas isso só para lembrar que tem uma parte, né? Que o ensino privado, que a relação entre o público e o privado é uma parte do sistema. Vamos embora. Mas como o Eric falou, esses agentes privados estão sujeitos à regulação governamental, ao controle, à regulamentação, às normas, à fiscalização, né? E o que movimenta toda a função de supervisão que os órgãos da administração educacional têm que ter sobre o setor privado. Então, quando você vai ver, eles vão definir na Lei de Diretrizes e Bases a atribuição de cada instância, da União, dos estados e dos municípios. Então, definindo o que é o Sistema Federal de Educação, o que é o Sistema Estadual, o que é o Sistema Municipal, aparece sempre a função. O Sistema Federal são as escolas que pertencem à União e a sua função de supervisão do ensino superior privado, que pode eventualmente ser delegado aos estados. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação pode fazer supervisão das instituições privadas aqui no estado. Os sistemas estaduais compreendem a sua rede de ensino, ou seja, as suas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior,
e a sua função de supervisão do ensino privado no seu âmbito, que seria o ensino fundamental e médio. E no caso dos sistemas de ensino municipal, o município, até 88, não era um ente autônomo para efeito da organização do ensino, do sistema de ensino. Os municípios podiam ter escola, podiam organizar suas redes, podiam financiar, contratar professores, tudo isso. E isso acontecia desde o Império até 88. Mas eles não tinham autonomia do ponto de vista da gestão. Então, por exemplo, o município ele não podia legislar autonomamente, tá? Ele tinha que seguir a norma e as leis do âmbito estadual, e a supervisão estava sob a supervisão do Estado. O que a Constituição de 88 fez? Ela deu maior autonomia aos municípios, essa é a grande novidade nessa estrutura federativa, foi que o município passa a poder ser autônomo, configurar sistema próprio. O que significa o município? Ele não é obrigado, ele pode continuar a ter escolas e aderir ao sistema estadual. Então, seguir as normas da rede estadual de ensino e a normativa do Conselho Estadual de Educação. Mas se ele quiser ter maior autonomia, ou seja, organizar suas escolas a seu próprio gosto, né? Ele pode fazê-lo, basta ele para isso criar o seu Conselho Municipal de Educação, responsável pela gestão democrática e a configuração das normas. Então, é o que nós temos hoje aqui no estado de São Paulo. A maior parte dos municípios optou por ser sistema próprio, criou o seu Conselho Municipal de Educação e tem normas próprias para a sua rede escolar, que pode compreender creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental, né? Então, muitos municípios têm, então nós temos essa situação que nós conhecemos muito bem na nossa capital, que as escolas municipais têm um padrão de organização, as escolas estaduais outro e assim por diante, né? Dos conceitos importantes nessa arquitetura federativa da organização do sistema de ensino é a ideia de que as três instâncias de governo devem atuar em regime de colaboração. Então, exatamente a federação, a estrutura federativa é o reconhecimento da diversidade de um país extenso, com uma grande diversidade cultural e de realidades. Mas a federação é também o princípio da solidariedade entre esses entes. Então, se o Piauí é mais pobre, tá certo? E São Paulo é mais rico, a federação é um instrumento pelo qual nós, todos brasileiros, vamos cooperar para que as condições de vida, o bem-estar social, seja equivalente em São Paulo e no Piauí, né? Então, quem é o responsável por essa equalização? É a União, tá certo? A União tem a função de atuar supletivamente e com a função redistributiva para equilibrar as desigualdades regionais, tá? E por isso que a União retém uma parte dos impostos e cumpre essa função redistributiva através de um conjunto de políticas. Num país extremamente desigual como o Brasil, isso é limitado. Por exemplo, na área do financiamento da educação, que eu acho que vocês vão aprofundar mais à frente, a política de fundos atualmente vigente, os fundos são fundos estaduais. A União complementa os fundos dos estados mais pobres, mas a desigualdade entre o estado mais rico e o mais pobre chega a ser de 3 vezes o valor do custo aluno no ensino obrigatório, que é o que demonstra a enorme desigualdade que existe no acesso a uma educação de qualidade, né? Então, essa ideia de que a União tem que prestar assistência técnica e financeira aos estados e aos municípios para equalizar uma educação para todos de qualidade. Outras funções da União, que a LDB
ela tem uma função de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. Isso foi posto, a LDB é de 96, claramente atribui ao governo federal essa função de regulação, quer dizer, o governo federal tem um controle sobre o sistema, mesmo sem ter escola, e exerce em grande parte esse controle através de sistemas de avaliação da educação básica que nós conhecemos, agora essa enxurrada de provinhas, provões, SAEBs, SARESPs, ENEMs, SENADES, e todo esse complexo sistema de avaliação escolar, instituição de normas e outras formas de regulação. Bora. Os estados têm por lei, aí vem uma coisa que eu acho que é uma tensão entre o que está na lei e o que está na prática das políticas. O que a lei diz é que os estados são responsáveis prioritariamente, pelo ensino fundamental e médio, e que, portanto, estados e municípios têm responsabilidade concorrente sobre o ensino fundamental. Mas vocês veem que a emenda de 2006, fala os municípios. Então, há uma série de momentos na legislação em que se tenta dizer, olha, os estados e os municípios são corresponsáveis pelo ensino fundamental, mas o município é mais. Que é uma contradição. Quer dizer, você não pode dizer na lei que eles são corresponsáveis, mas que um deles é mais. Então, essa ambiguidade tem dado margem a diferentes políticas de municipalização. Cada estado teve processos diferentes. No caso do estado de São Paulo, nós tivemos o estado de São Paulo, era o estado brasileiro que tinha, quando se aprovou a LDB, maior índice de matrícula na rede estadual. Você tinha num extremo o Maranhão, que o grau de municipalização do ensino básico era altíssimo, tá certo? E você tinha São Paulo, que você tinha um índice de estadualização muito alto. As políticas dos anos 90 impulsionaram uma descentralização de uma maneira geral. No caso do Maranhão, implicou que o governo do Maranhão assumisse minimamente o ensino médio, porque até o ensino médio estava delegado aos municípios, era um total abandono, eles usavam os 25% da educação, sabe lá Deus como, E no caso do estado de São Paulo, esses impulsos descentralizadores da legislação e das políticas dos anos 90 em diante, impulsionaram um processo violento de municipalização que se deu pela municipalização de redes, ou não, teve municípios, teve convênios que o Estado e os municípios assinaram, mas claramente houve um impulso muito forte a partir do Fundef, a instituição do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, impulsionou a partir de 2007 uma intensa municipalização das matrículas no ensino fundamental. Agora, o que a lei diz claramente na LDB, aqui nos seus artigos, é de que eles têm, essa é uma função compartilhada, concorrente, e que está sujeita também à colaboração da União. Porque havia uma briga nesse processo de municipalização, quem era responsável pelo transporte escolar. E aí houve uma lei que definiu claramente que, em 2003, que o transporte escolar dos alunos da rede estadual é de competência estadual e que o transporte escolar dos alunos da rede municipal é de competência da rede municipal. Eles podem até fazer convênio para negociar isso aí, mas baseado nessa definição clara de responsabilidades. E aí o município teve que arcar, esse ente mais frágil do ponto de vista da receita tributária, porque na distribuição das receitas de tributos, o município é o elo mais frágil, ficou com uma responsabilidade muito grande exclusiva dele da educação infantil, e a gente, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com os movimentos sociais, com
os conselhos e com toda a estrutura todos os agentes do direito, né? Pressionando o poder público para que ele garanta esse direito à educação infantil, que é um dos mais deficitários, né? O município tem que responder esse desafio conjuntamente com essa responsabilidade crescente sobre o ensino fundamental. Então, e pensar que desses 5.500 municípios há uma enorme diversidade. Eu estou fazendo um estudo sobre uma pesquisa sobre o impacto do Fundef na educação de jovens e adultos nos municípios do estado de São Paulo, que é o mais rico do país. Nós temos 648 municípios, uma diversidade incrível, né? Quer dizer, nós temos pequenos municípiozinhos com uma capacidade, com uma arrecadação muito pequena, com índices de analfabetismo equivalentes a estados do Nordeste, tá? Com enormes dificuldades para organizar essa oferta, né, de educação eu estou focando apenas a educação de jovens e adultos, né, que tem que competir com a demanda por ensino fundamental para criança e adolescente e por educação infantil. Então, eu não estou aqui defendendo de jeito nenhum o agente público que argumenta que o cobertor é curto e que pede para os juízes não os condenarem, né? E usarem o argumento da discricionariedade administrativa. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que este sistema federativo, esta forma de organização do sistema de ensino e esse processo de descentralização historicamente instaurado e aprofundado nos últimos 20 e 30 anos sobre uma base federativa extremamente desigual, né? Ele é um óbice, ele é um obstáculo real ao nosso ideal de equidade e de justiça e de igualdade de condições de acesso, permanência e qualidade no ensino público, né? Aí são os pontos da novidade que é, né? Então, a grande novidade da Constituição e da LDB é a tal do exercício da autonomia municipal, né? Então, o que é que o município tem que fazer para ser autônomo e o que isso implica na organização? Ele pode constituir o sistema autônomo ou se integrar, ele deve atuar prioritariamente na educação infantil no fundamental. Para fazer isso, ele deve instituir plano de carreira do magistério e só pode contratar por concurso público do acesso. Isso é uma enorme conquista, porque na cultura clientelista brasileira, até os anos 80, tem gente aqui é jovem e não sabe disso, entrava um prefeito, ele demitia todo mundo e contratava professor da sua curriola, tá certo? Aí ele perdia a eleição, e o outro prefeito entrava, ele demitia todas as professoras e contratava as professoras da sua base política eleitoral. Era uma loucura, tá certo? Então, há avanços importantes no plano institucional e do controle social ao longo dos últimos 20 e 30 anos, né? O município tem que incluir a educação na lei orgânica e, portanto, prever os recursos devidamente. Tem que estabelecer um plano municipal de educação coerente com o plano nacional e estadual. Ele pode exercer função normativa desde que ele constitua o Conselho Municipal de Educação, pautado pelo princípio da gestão democrática, que rege toda a educação nacional, e deve também instituir conselhos de controle e acompanhamento social dos gastos públicos, que pode ser o controle da merenda, o conselho de controle da merenda, o conselho de controle do transporte escolar, o conselho de controle do Fundeb, etc., né? E ele precisa publicar os gastos
e prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público e a esses conselhos. Então, a autonomia que o município conquistou para estruturar o seu próprio sistema, entre aspas, sempre eu vou usar, né? Porque na verdade é estruturar a sua rede de ensino no interior de um sistema nacional, tem umas certas pré-condições, tá? Não é qualquer... Eu acho que eram estas questões que eu queria pontuar para vocês, para a gente discutir. Faltou, que tudo isso tem uma contrapartida, ou simetricamente a estruturação desse sistema, todo ele tem que estar pautado pelo princípio da gestão democrática, né? E isso tem repercussões desde o plano nacional, quer dizer, como é que você define o plano nacional de educação, que instâncias você tem de controle social, nos âmbitos federal, estadual e municipal, o papel dos conselhos, que conselhos são esses, se eles podem ser essa coisa esquisitíssima que nós temos na educação, que são conselhos nomeados pelos presidentes, pelos ministros, pelos governadores, que põem lá quem eles querem, né, sem nenhuma contrapartida, uma representatividade da sociedade civil, etc. Eu pus mais foco nessa organização do sistema para mediar, né? Porque o direito ele se concretiza através da política pública, né? E a política pública está condicionada pela estrutura federativa do Estado brasileiro. Foi isso que eu tentei mostrar para vocês, o que traz uma complexidade. Porque a hora que você vai falar do direito à educação infantil, está claro que o interlocutor é o município. Mas quando você vai reivindicar o ensino fundamental, você tem a responsabilidade concorrente. Quando é a educação de adultos, você tem a responsabilidade concorrente. E isso traz uma complexidade maior. Tá? Obrigada.